Ouça os conselhos de Deus. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Primeira edição, novembro de 2012. Introdução. Meu coração se entristece muito quando encontro alguém atribuindo a Deus a responsabilidade pelas desgraças da vida. O Senhor é bom. Muito bom. Ele não é mau, mas muitas vezes esquecemos-nos disso e passamos para Deus a responsabilidade que é nossa, a responsabilidade das nossas decisões erradas. E porque tomando decisões erradas, colhemos as consequências dessas decisões e sofremos muito. Mas em meio ao sofrimento, é importante sabermos qual caminho Deus tem para a nossa vida e jamais responsabilizá-lo pelas decisões erradas que tomamos. Nossa vida é marcada por decisões. Existem as que não afetam muito, mas também aquelas que afetam nossa vida, nossa família, nossos sonhos. Posso dizer que afeta até o destino da nossa alma. A Bíblia, a palavra de Deus é rica. Não existe nada, absolutamente nada, que esteja nela por acaso. Você pode olhá-la e dizer, será que ela responde? Eu afirmo que a Bíblia tem a resposta. Não existe uma única situação que a palavra de Deus não aponte o caminho. Pela palavra do Eterno, eu quero lhe mostrar, por meio desta mensagem, algumas decisões erradas que fazemos e como podemos agir quando isso acontece. Pai, que nesta hora o Senhor possa transformar o Logos, a palavra escrita em rema, para viva, para cada um de nós, uma palavra específica do teu coração para o nosso coração. Queremos ouvir a tua voz, queremos obedecer os teus comandos, queremos nos arrepender. Ó Pai, precisamos nos arrepender. Senhor, que a sua unção domine a vida de cada ouvinte, que o ambiente onde ele esteja fique encharcado da sua glória e que a sua palavra traga edificação, consolo, exortação, reconciliação e salvação às vidas. Que, por meio da sua palavra, haja cura também. Em nome de Jesus. Amém. Decisões precipitadas. Vamos ao texto que está em 2 Reis, capítulo 3, a partir do verso 1. É um texto relativamente longo, mas é importante que você ouça. Veja, Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, porém não para como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal, que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel. Não se apartou deles. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá, o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele, subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão, por que caminho subiremos? Respondeu ele, pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que o seguiam. Então disse o rei de Israel, ai, o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel, aqui está Eliseu, filho de Jafate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor? Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo?
vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor é quem chamou a esses 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este sim, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferirei todas as cidades fortificadas, e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de águas, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, todos que cingiam cinto, desde o mais novo até o mais velho, foram convocados e postos nas fronteiras. Levantando-se de madrugada, e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue. E disseram, isto é sangue. Certamente os reis destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, apressa, ó Moabe. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. Entraram os israelitas na terra e também aí feriram os moabitas. Arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam, e taparam todas as fontes de águas, e cortaram todas as boas árvores, até que só Kir-Haresete ficou com seus muros, mas os que atiravam com fundas o cercavam e os feriram. Vendo o rei de Moabe que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu um holocausto sobre o muro, pelo que houve grande ira contra Israel. Por isso se retiraram dali e voltaram para a própria terra. 2 Reis, capítulo 3, verso 1 a 27. Você já tomou alguma decisão do qual se arrependeu? Uma decisão errada que o fez chorar? Chorar e chorar? Algumas decisões oferecem uma segunda chance, mas outras não oferecem chance de ser consertadas. Temos facilidade de tomarmos decisões precipitadas, e quando a tomamos, damos cabeçadas lá na frente. Machucamo-nos e machucamos outras pessoas, e se não cuidarmos, atribuímos a Deus o comando da decisão, quando na verdade ele não tem nada a ver com essas decisões. Deus o criou e dotou de livre-arbítrio. Somos livres para construir uma vida linda, como também para construir uma vida desgraçada, fazendo dela um nada. Tudo depende de escolhas, e as escolhas irão determinar de uma forma muito clara a nossa vida. O capítulo 3 do texto que lemos começa com o nome de um homem chamado Jorão. Este era grande, alto, bonito, forte, rei, filho de rei. O seu pai foi um dos reis mais ímpios que Israel experimentou, Acabe. A mãe de Jorão foi uma mulher perversa, endemoniada. O espírito de pombagira, de prostituição, repousava sobre ela. Uma mulher ímpia chamada Jezabel. Então os pais de Jorão foram Acabe e Jezabel. Quando você lê a história desse casal, fica perplexo ao ver tanta impiedade, tanto pecado, tanta miséria, tanta desgraça. E passaram a herança, o que possuíam para o filho Jorão, pois só podemos dar o que temos. Diz o texto que Jorão reinou em Israel. Ele assumiu o trono no 8º ano de Josafá. Em Judá havia outro rei. O reino estava dividido entre o norte e o sul. Estava dividido entre Israel e Judá. Nessa época, existiam 2 reinos em Israel, Judá
com a capital Jerusalém, e o reino do norte, Samaria, que era terrível. Josafá estava em Jerusalém, ele era o rei de Judá. Quando Jorão começou a reinar, Josafá já era rei de Judá há 18 anos, e Jorão fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal, que seu pai fizera, que está no verso 2. O que ele fez de bom foi só destruir um ídolo chamado Baal. Esta foi a única coisa que ele fez de bom. Ele fez tudo errado, igual aos pais. Note a frase descrita no versículo. Fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal, que seu pai fizera. Deus vê tudo, tanto as coisas ruins que fazemos, quanto as boas. Por isso, as atitudes de Jorão são registradas na Bíblia. E o verso 3 diz: contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, não se apartou deles. Agora o versículo 4 diz: então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. O verso 5 diz: tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Certo dia, Mesa disse logo depois da morte de Acabe: por que eu vou continuar pagando tributos para Jorão, para Israel? Esse imposto era muito alto, não era como imposto de renda, e era pago a um homem perverso. Por isso, Mesa se revoltou. Diante dessa atitude de Mesa, Jorão ficou bravo e foi atrás de um homem santo, que era Josafá. Tudo que você puder pensar de bonito, Josafá possuía: caráter, integridade, verdade e pureza. A vida de Josafá era muito bonita, reta. Quem olhasse para ele percebia que era crente no Deus de Israel e não apenas possuía esse título. Tudo estava bem com a vida de Josafá, mas aconteceu que Jorão o procurou. E veja o que aconteceu no versículo 7. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Josafá não tinha nada a ver com Jorão. A briga era dele, a confusão era com ele. Jorão era exatamente o oposto de Josafá. Tudo que você puder pensar de santidade em Josafá, tinha de iniquidade em Jorão. Tudo que você pensar que existia de verdade em Josafá, havia de mentira em Jorão. Então eles era de tudo o inverso. Era a vida do crente e do descrente. Uma diferença muito grande. Jorão tinha também muita lábia, e por isso fez uma proposta a Josafá, que teve a vida transformada numa tormenta. Imagine a seguinte cena entre os dois: Josafá, eu vou fazer uma guerra e quero que você lute comigo, ao meu lado. Quero que coloque seus soldados, o seu exército, tudo à minha disposição. E assim vamos para a guerra. Vamos vencer, destruir o Mesa, tudo. Os despojos vou passar para você, e você ganhará muito dinheiro. Você passou por uma experiência assim? Alguém se aproximou de você com uma conversa dessas, cheio de muita lábia? Como disse, Josafá estava com a vida tranquila, mas depois desse acordo que fez com Jorão, viu a sua vida ser transformada, e para pior. A vida dele entrou em um redemoinho de miséria. E não é difícil encontrarmos, no dia de hoje, pessoas que estão padecendo pelo fato de terem se juntado a pessoas com valores de vida diferentes ao que Jesus determinou para elas. Uma família que estava caminhando bem, mas, de repente, alguém tomou uma atitude errada, uma decisão por causa de alguém que tinha muita lábia, alguém que se aproximou e envolveu a pessoa e toda a família, e acabou numa situação de desgraça. Jorão envolveu Josafá e envolveu um outro homem, conforme registrado no versículo 9. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Este rei devia ser o tipo Maria vai com as outras, uma espécie de bobo útil. E há muitas pessoas usando bobos úteis e muitas se deixando ser usadas. Este rei de Edom era um bobo útil. Agora, procure visualizar os três reis, com coroas e mantos. O rei de Israel, Jorão.
o rei de Judá, Josafá, e o rei de Edom, que era uma pessoa fácil de ser envolvida. Nem era necessário muita conversa com ele, porque era manipulado com facilidade. Tinha facilidade para tomar decisões erradas. Algumas pessoas estão sofrendo porque alguém, até que elas, ele disse: empresta-me o teu cartão de crédito, eu pago direitinho. E a pessoa emprestou o cartão. Outro pede: empresta-me 5 folhas do seu talão de cheque assinado. Claro que eu empresto, respondeu o dono do talão. Como se diz, a ficha da pessoa parece não cair. Não percebe que está sendo usada. E quanta confusão chegou para o rei de Edom. Uma decisão errada que bagunçou toda a vida dele. Quantas vezes um avião cai? Apenas uma vez. Se o equilibrista atravessar um prédio com 50 andares para outro, num cabo de aço e cair, terá a oportunidade de fazer isso novamente? Ele irá cair quantas vezes? Uma vez. Existem decisões que, infelizmente, são tomadas apenas uma vez. Josafá foi envolvido por uma pessoa sem referencial nenhum de Deus, sem história nenhuma com Deus. Ao contrário, se Josafá tivesse olhado para a vida dos seus pais de Jorão, teria tido mais cautela. Agora veja o versículo 7. Jorão mandou dizer a Josafá: rei de Judá, o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Note que Josafá não consultou a Deus. Não perguntou se era da vontade do Senhor que ele fosse, se era propósito de Deus. Na verdade, ele sentiu honrado, porque Jorão fez um convite a ele. O ego dele cresceu, tal como pode acontecer com uma mulher que conhece a Cristo Jesus e de repente recebe um convite para posar nua. Passa a pensar na proposta, sente-se lisonjeada, linda demais da conta, supervalorizada. Certamente, se ela aceitar um convite desses, não terá como voltar atrás, apagar as fotos nos meios de comunicação e na memória das pessoas. Sempre será lembrada como a garota nua de tal revista. Pagará um preço alto caso tome tal decisão. E o que aconteceu com Josafá? Ele não buscou de Deus a orientação. Ele simplesmente disse: subirei, serei como tu és, o meu povo com o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Esse homem fez uma aliança com Jorão e com o rei de Edom. Observe o que Josafá disse. Ele que era um santo de Deus, que seria igual a um homem perverso, maligno, um homem sem referencial, pois Jorão era assim. A atitude dele foi contrária a tudo que na Bíblia e Deus ensinam. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que está em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Vida transformada por causa de decisões erradas. Isso aconteceu com Josafá e acontece com muita gente. Josafá precipitadamente fez aliança com Jorão ao dizer aquelas palavras. Entrou numa situação sem ter nada a ver com o que estava acontecendo. Quantas vezes casamentos são destruídos, empresas são fechadas, pessoas se matam por causa de decisões erradas, porque não param para consultar a Deus. Quando quebram os princípios da palavra, fazemos o que Deus diz para não fazermos, como, por exemplo, ser fiador de alguém. O resultado é desastroso. Eu mesmo já paguei um alto preço por ter sido fiador de uma pessoa, e Deus jamais teve culpa alguma, pois deixou registrado em sua palavra que agir assim é errado. Provérbios capítulo 6. Existem casos de pessoas que perderam muitos bens pelo fato de terem sido fiadoras, avalistas de alguém. Agiram precipitadamente, não obedeceram a Deus e pagaram um alto preço. A Bíblia diz que a maldição sem causa não vem, a desgraça sem causa não vem. Então, nós somos responsáveis por nossos atos. No verso 8 do texto de 2 Reis, capítulo 3, está escrito assim: Então, perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. No verso 9 diz: partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que o seguiam. Imagine 3 exércitos com seus generais.
Seus capitães, aparentemente tudo bonito, preparado e organizado, espadas, lanças, carros, comida, água. Entretanto, quando tomados decisões precipitadas, não olhamos tudo completamente, não consultamos a Deus, caminhamos pelos nossos próprios olhos, tomamos decisões pelo nosso próprio coração, pela nossa própria cabeça. Então, passaram-se os primeiros dias e tudo caminhava bem para os homens de 2 reis. Só que pouco a pouco eles entravam no deserto. 3 dias tudo bem. 4 dias armaram as tendas. Os cavalos descansaram. Havia muita água. O 6º dia, mas após 7 dias de marcha, não havia mais água, uma gota de água. A volta dos 7 dias seria a morte. Permanecer ali era uma situação insustentável. É exatamente em momento assim que as pessoas caem em si. Muitas vezes você faz uma sociedade com uma pessoa que não tem o temor de Deus, que não é crente em Jesus Cristo, mas tem caminhado bem aos olhos do mundo. Gente, ele não é crente, mas é bem mais crente do que uns que eu conheço. Provavelmente você já ouviu isso. Também na nossa sociedade tudo parece ir muito bem, não é mesmo? Pois bem, no início de tudo as coisas se dão bem. O início de um casamento entre o cristão em Jesus e o não cristão é bom. O primeiro ano é aquela lua de mel. A moça diz, mas ele é uma doçura. Que mulher maravilhosa, diz o marido. Ela, não é crente, mas é como se fosse. O tempo passa e a lua de mel também. E sem os valores de Cristo, enfrentar os problemas do casamento não é para qualquer um. As consequências das más escolhas. 7 dias, e os homens de 2 reis, 3 estavam com a língua seca. Conseguimos ficar alguns dias sem comer, mas a sede é terrível. Atrás dos reis, dos líderes, estava um exército sedento, que era a responsabilidade dessa liderança. Instaurava-se, então, uma crise. E a crise não desenvolve o caráter, ela apenas revela o caráter. A crise mostra a nossa fé, ela não desenvolve a nossa fé. E a maneira de Deus para disciplinar é por meio da palavra dele. É o caminho da palavra que nos disciplina. Porém, estes homens entraram pelo caminho da desgraça. E qual é a primeira reação do homem que não teme a Deus? Veja o que aconteceu. O verso 10 diz assim: Então disse o rei de Israel, ai. A primeira palavra que o rei de Israel disse foi ai. Para o judeu, essa palavra tinha a conotação de morte. Quando Isaías viu o Senhor no alto e sublime trono, ele disse, ai, porque eu estou perecendo. Isaías capítulo 6, verso 5. Um sussurro, um suspiro de alguém que estava padecendo, que parecia estar com a certeza da sua morte. O homem disse no verso 10, o Senhor chamou esses 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. A pessoa que não tem o Senhor entrega os pontos. Acredita que é o destino, a sina dela. Esses homens pensaram que Deus os havia levado para morrerem ali, que aquela era a vontade de Deus, mas não. Foi a imprudência de Jorão, mas assim envergonhice de Josafá, tudo junto ao que era um, Maria vai com as outras. Guarde isso em seu coração. Todas as vezes que não paramos para buscar a Deus, as consequências chegam. E quem não tem Deus na vida diz exatamente o que disse o moço do verso 10 que lemos. Decisões e suas consequências. Imagine como esse homem devia estar. Talvez chorando pelos cantos. Talvez seus olhos estivessem vermelhos de tantas lágrimas. Quem sabe ele não conseguia nem conversar. Apenas emitir um gemido na sua alma. Pela consequência, pela precipitação que cometeu. Ele que conhecia a Deus não parou para consultá-lo. Todas as vezes que não consultamos ao Senhor, sofremos consequências. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 14. Então, se você é filho de Deus, tem que ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo usa uma coisa muito simples para nos guiar nas decisões. Chama-se paz. A Bíblia diz que ela é o árbitro de Cristo em nossos corações. Não faça nada sem sentir paz. Com ela pode chegar quem for, até mesmo um Jorão da vida, com muita lábia e tudo mais. E você não será ludibriado, enganado, mas ao contrário, o colocará para correr.
O Espírito Santo jamais irá guiá-lo para a desgraça, porque ele é doce, é santo, é sábio. O Espírito Santo é Deus. Ele não traz medo, ele só traz o que é bom, perfeito. Por isso, quando for tomar uma decisão, seja pequena ou grande, não a tome sem paz, e ela vem por meio dele. Lembro-me de um irmão que precisava fazer um cateterismo, mas não sentia paz para realizar o procedimento. Logo, se não tinha paz, não deveria fazer. Porém, ele o fez e morreu no momento do exame. Outro colega, que trabalhou no Amazonas durante um tempo, vivenciou a esperança de não tomar uma decisão sem a falta de paz. Ele estava na rodoviária, pronto para embarcar num determinado ônibus. No entanto, não sentiu paz de entrar nesse e esperou por outro veículo. Ele demorou um pouco mais. E qual não foi a surpresa para ele? Bem à frente havia uma ponte caída, e o ônibus em que ele desistiu de embarcar estava dentro do rio infestado de piranhas. Quem ouve, a paz fica diferente. Porque aquele que é guiado pelo Espírito Santo é como o vento, não sabe para onde vai, não sabe de onde vem. Tem os pés na terra, mas não toma decisões precipitadas. Voltando a Josafá, ele sabia tudo o que precisava fazer. Assim como acontece com alguns crentes. Sabem o que precisam fazer, mas não fazem. Josafá não foi ignorante, foi consciente. Ele fez aliança com Jorão, conscientemente e não obrigado. Era livre, poderia ter dito que não iria se juntar a ele, que não tinha nada com aquilo e continuar vivendo a vida. A única coisa que Jorão podia dar era o que ele tinha: desesperança. Ele não tinha fé, não tinha Deus. Agora veja o versículo 11, que diz assim: perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Por que Josafá não pensou nisso antes? Mas uma das coisas tão bonitas que jamais conseguiremos entender é o amor de Deus. Ele é o Deus da segunda chance. É o Deus que nos oferece uma segunda oportunidade. É misericordioso. Então, Josafá perguntou se não havia nenhum profeta ali para eles consultarem a Deus. E respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Saiba que você e eu temos um profeta 24 horas ao nosso dispor. O profeta é a palavra de Deus, a Bíblia. E de uma maneira inexplicável, estava ali bem perto um profeta do Senhor, Eliseu. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor? Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Os 3 reis foram se encontrar com Eliseu, o profeta do Senhor. Agora o versículo 13 diz: mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Ou seja, o que tem a luz com as trevas? Um homem perverso, que não queria nada com Deus. Provavelmente, assim como eu, você já conheceu alguém que falava mal ou criticava os crentes, mas quando surgiu algum problema, alguma enfermidade, correu para o crente e lhe pediu oração. Isso é muito comum. Pessoas que sofrem, seja com o casamento, filhos, vida profissional ou financeira, quase sempre pedem ajuda a algum crente em Jesus que elas conhecem, ou vão para alguma igreja evangélica. E o mais bonito é que aquele que é crente de verdade ora e acolhe quem precisa. E a igreja evangélica que vive as verdades de Jesus acolhe aquele que entra pelas portas dela. Isso porque essas pessoas precisam conhecer Jesus Cristo, o único que pode resolver problemas de toda ordem e de todas as pessoas. Ele é o único que pode curar, salvar e libertar. Somente Jesus pode transformar tudo e todos. Então, Eliseu perguntou no verso 13: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe. Quais eram os profetas do pai e da mãe dele? Baal. Profetas ímpios, profetas malignos, os profetas de Jezabel e de Acabe. Porém, o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é que chamou esses 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Nesse momento, ele começou a dar uma de crente. Não, foi Deus que nos trouxe para nos entregar nas mãos do rei Moabe, para morrermos. Quantas vezes as pessoas têm a mesma atitude de Jorão? Elas querem chegar diante do profeta para ouvirem o que querem ouvir e não o que precisam ouvir. Ele foi falar com Eliseu, mas não queria ouvir Eliseu.
Ele levou a palavra para Eliseu, dizendo que o Senhor é quem chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Em outra palavra, nossa derrota foi Deus quem providenciou. Filho, filha, tenha seu coração aberto para ouvir o que Deus quer falar com você. Nunca chegue para Deus com a resposta pronta. Nunca leve para Deus as respostas. Deixe Deus ser Deus. Deixe-o falar com você. Deixe Deus guiar a sua vida. Não tenha atitude de chorão, que está no verso 14, que diz: disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. A única coisa que temos em nossa vida é a unção de Deus. O dia em que a perdemos, ninguém nos respeitará. Eliseu respeitava Josafá. Você precisa ser uma pessoa que a sua vizinhança deva respeitar. De fato, de ter uma unção de Deus na vida. Você precisa ser a pessoa que ama verdadeiramente. A pessoa que é pura, santa, que é irrepreensível, que tem um caráter ilibado. Você e eu não podemos ser vistos com aqueles que vivem um evangelho água com açúcar, tão oba-oba, tão sem respeito. O título pode ser de evangélico, mas o testemunho de vida é totalmente contrário ao evangelho de Jesus Cristo. Em seu local de trabalho, as pessoas devem vê-lo não como um bajulador, popularmente conhecido como puxa-sacos, mas como o melhor funcionário da empresa, pois assim não somente o seu patrão irá respeitá-lo, mas os seus colegas também. Infelizmente, muitas são as vezes em que o nome de Deus é vilipendiado por maus testemunhos, mas Eliseu atendeu aos outros por respeito a Josafá. Eliseu não queria se envolver tanto com o problema, porque Josafá pisou na bola de uma maneira tão horrível. Ele estava sofrendo as consequências. Jesus Cristo disse: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Mateus capítulo 12, verso 20. Ou seja, aquele que está quebrado tem consciência do estado em que está e normalmente não quer se quebrar mais. Quem olhasse para Josafá via nele arrependimento do alto da cabeça até a ponta dos pés. Eliseu não foi para trazer um fardo maior de culpa, mas para ajudá-lo a restaurar a dignidade e falar sobre o respeito. Como disse, tudo que temos é a unção de Deus. Se um dia a perdemos como Sansão a perdeu, poderemos nos tornar um bobo, no sentido pejorativo da palavra, como ele se tornou. Leia Juízes capítulo 3 ao 16. Isso porque guarde, cuide da unção. E quando falo unção, me refiro à vida de Deus em sua vida. Há um padrão estabelecido pela sociedade e quem desce desse padrão é punido, e se subir do padrão é perseguido. O erro que ele comete está estampado em letras garrafais, muito mais do que qualquer outra pessoa de qualquer outra religião. E o cristão é aquele que sobe o padrão e não desce. Estamos aqui, mas não somos daqui. Nossos pés estão na terra, mas nosso coração precisa estar com o Pai. O processo. No verso 15, Eliseu disse: ora, pois, trazei-me um tangedor. Mas o povo estava sedento e ele pede para trazer um tangedor. O que era um tangedor? Era um músico, um ministro de música para adorar a Deus. A adoração traz a presença de Deus. Ela faz um trono para adorar ao Senhor. E por que o tangedor? Porque era preciso acabar com o espírito de murmuração. Atrás deles havia soldados que murmuravam. Quando você não souber o que fazer, comece a adorar, a cantar. Adore. Proclame cânticos de vitória em seu coração. Comece a adorar ao Senhor de uma forma intensa. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. Verso 15 e 16. A adoração prepara o nosso coração para ouvir a Deus. Um coração cheio de culpa, agitado por causa dos problemas, não conseguem ouvir a Deus, mas a adoração o leva a ouvi-lo. E o Senhor mandou que aqueles homens fizessem algo. Eles estavam em um vale no deserto, e o Senhor disse: fazei neste vale covas e covas. O que era uma cova? É um buraco.
Eles, com certeza, tomaram as espadas, as lanças e cavaram essas covas. Pode ser que num primeiro instante apareceu ilógico, pois em pleno deserto, seco, sem água, cavar buracos? Porém, vale ressaltar que a bênção vem pela obediência. A paz vem pela obediência. Você pode não entender, mas o caminho da bênção é sempre o caminho da obediência. Então, eles começavam a cavar e cavar. Passaram a noite cavando buracos, poços, poços, poços e poços, buracos em pleno deserto. E no verso 17 lemos: porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado, e os vossos animais. Toda bênção que não há um preço a ser pago, não há um compromisso de obediência, não é valorizada. Por isso, muitas pessoas não valorizam a bênção do Senhor. Aquele povo cavou, abriu os buracos. As mãos certamente ficaram calejadas, feridas, porque não tinham paz. Eram espadas, eram lanças fazendo os buracos. Existe o caminho da preparação, e a preparação foi esta: vocês devem cavar os buracos. Eles não entendiam, mas obedeceram. Não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado, e os vossos animais. Nós temos facilidade de fazer aquilo que nossos olhos veem e aquilo que nossa pele sente. Quantas vezes caminhamos dessa maneira? Não, eu não sinto que devo fazer isso. Eu não estou sentindo. Então, há o tal de não sentir. Eu não sinto que devo ser dizimista. Eu não sinto que devo ir à igreja. Eu não sinto que devo ir a uma célula. Eu não sinto. Sinta nada, querido e querida. Não fomos chamados para caminhar por sentimentos, mas por fé. Em Hebreus capítulo 11, verso 1 está escrito: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Temos que caminhar, viver a nossa vida por fé e não por aquilo que os nossos olhos veem, por aquilo que a nossa epiderme pode sentir. Algumas pessoas dizem sentir a presença de Deus porque estão arrepiadas, mas e quando não sentem um arrepio? Será que Deus não está presente? Eu ainda me surpreendo com alguns irmãos que oram assim: Senhor, agora invocamos a sua presença em nosso meio. Para mim, essa é uma oração de incredulidade, pois Jesus Cristo disse que quando há 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, Ele está presente. E Ele não mente. Já outros oram assim: Senhor, nunca nos abandone. Esta também é a oração de incredulidade, porque a palavra diz: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Temos que viver o que diz a palavra. Vamos ao versículo 20, que diz assim: pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. O vale ficou repleto, os poços, as covas, aqueles buracos ficaram cheios de águas. Naquele momento, certamente os reis tremeram. E depois dessa, acredito que se alguém foi até Josafá com muita lábia e o convidou para fazer uma guerrinha, ele disse que iria consultar a Deus. Tudo mudou, porque houve a intervenção do Senhor. Toma agora o verso 18 como uma bênção para nós. Isto é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas nossas mãos. Você sabia que tudo que recebemos de Deus, que pensamos ser tão grande, é tão pouco aos olhos dele? O universo é imenso aos nossos olhos, mas tão pouco aos olhos dele, porque para ele todas as coisas são possíveis. Considerações finais. Temos o final da história, como eles venceram e como as lições permanecem para nós hoje. Eu não conheço a sua história. Se você tem sofrido por decisões precipitadas que tomou e está com o coração doente, pensando em acabar com tudo, e como Jorão, o rei de Israel, diz ser o seu destino, que vai morrer, não há solução, não há mais esperança.
Mas eu quero que você saiba que o nosso Deus é o Deus da segunda chance, que Ele não irá jogá-lo em uma lata de lixo. Deus é pura misericórdia. Talvez você esteja caminhando somente por aquilo que os seus olhos veem, pelo que sente e não pela direção da palavra de Deus. Tem negligenciado os mandamentos, os princípios da palavra, e por isso sofrido tantas consequências. A Bíblia diz para sermos simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. É necessário haver esse equilíbrio na vida. A simplicidade e pureza das pombas, mas também a prudência. Josafá não foi prudente, causou tanto sofrimento, bagunçou não somente a vida dele, como também a dos que estavam ao seu lado. E talvez você tenha bagunçado seu casamento, sua família, seus sonhos, sua própria vida, sua vida profissional, e agora não sabe o que fazer. Comece a cavar buracos. Cave o buraco do perdão, pois pode ser que a sua vida esteja parada porque alguém lhe magoou, feriu, traiu, machucou e você não perdoou essa pessoa. E se você não perdoou, não pode receber o perdão de Deus. Por isso, cave o buraco do perdão. Se você é casado ou casada, mas não vive bem com seu cônjuge, não há comunhão entre vocês, as suas orações não serão ouvidas por Deus, conforme registrado em 2 Pedro. Vocês podem orar no monte por 60 dias, porém, essas orações não subirão nem 5 centímetros. Vocês precisam viver bem para que as orações não sejam interrompidas. Pode ser que tenha que cavar o buraco da restauração da relação entre você e seu filho. Talvez tenha que ir até ele, independente da idade que tenha, de 5 a 50 anos, e dizer: filho ou filha, me perdoe porque eu não fui quem eu deveria ser para com você, pois quando precisei disciplinar, não o fiz. Ou pode ser que você, filho ou filha, que precisa se voltar para seu pai e sua mãe e cavar o buraco de perdão. Não importa se há ou não um grau de parentesco. O buraco do perdão deve ser cavado por todos nós quando se fizer necessário. Cave os buracos. Você não vai sentir uma coisa estupenda como o vento ou a chuva, mas os buracos vazios se tornarão cheios. Todas as necessidades serão supridas. Que esta palavra alcance o seu coração, que é boa terra para a semente cair e germinar. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você. Primeiro passo, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo, o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo, Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo, é preciso receber a Jesus em nosso coração, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Quinto passo. Você gostaria de receber a Cristo em seu coração? Faça essa oração de decisão em voz alta. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Confesso-te o meu pecado de estar longe dos Teus caminhos. Abra a porta do meu coração e te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceita assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos teus planos para a minha vida. Amém? Sexto passo, procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Nós estamos reunidos na Igreja Batista da Lagoinha, Rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida. Nossos principais cultos são realizados aos domingos. Ficaremos felizes com sua visita.
Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, Gerência de Comunicação, www.lagoinha.com.